O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Maria soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei, o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creis isto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Filhos amados do meu coração,
Acolho hoje também conosco os casais do Movimento de Irmãos, que hoje animam a nossa liturgia. Obrigado pela presença, evangelizando casais, evangelizando famílias, há muitos anos em nossa paróquia. E acolho também os irmãos que vêm de outras comunidades, de outras paróquias, para celebrar com a gente a Eucaristia deste domingo, deste que é o 5º domingo do nosso tempo de Quaresma. Nós ainda deixamos aqui a imagem de São José, porque nós celebramos o nosso padroeiro da nossa cidade, né, São José, o esposo de Maria, cuidador e pai adotivo de Jesus, José. Celebramos no último dia 19 de março, trouxemos ele ainda aqui para estar com a gente. Nós celebramos então o 5º domingo da Quaresma. Domingo que vem, filhos queridos, será domingo de Ramos. E aí o domingo de Ramos abre, a gente começa a Semana Santa, que vai terminar no Tríduo Pascal, e o Tríduo Pascal vai nos levar para o grande dia da ressurreição de Cristo. Por isso que nessa véspera, nós vamos nos aproximando da Semana Santa, a liturgia traz essas leituras que falam para a gente dessa vida nova, dessa ressurreição e do santo batismo. Vamos lembrar dos 3 últimos domingos. Domingo retrasado, Jesus estava com a mulher samaritana no poço de Jacó. Ele pediu água, ficou aquele diálogo entre os dois. No final das contas, Jesus é que deu para aquela mulher uma água viva. E aquela mulher se transformou em anunciadora do Senhor, saiu dali revestida dessa água, dessa nova vida. Ela fez um processo de identificar Jesus como primeiro o homem chamado Jesus, depois o profeta e depois o Messias, e banhada na água viva daquele poço, da água que Jesus deu para ela, ela saiu para anunciar o Senhor, assumiu a vida nova e ainda foi levar a vida nova para outras pessoas. No domingo passado nós encontramos Jesus curando o cego de nascença. Nós vamos lembrar que Jesus fez aquela massa lá com barro, com saliva, colocou nos olhos do cego e pediu que ele fosse se lavar na piscina de Siloé. Ele lavou-se e voltou restaurado, foi refeito, assumiu a vida nova que Deus lhe deu. Era um mendigo, estava à margem do caminho, mendigava, cego, não enxergava. O Senhor o refez e o mandou banhar-se na piscina do santo batismo. Hoje, filhos queridos, estamos com Jesus na casa de Lázaro, e a palavra de Deus diz: Jesus era muito amigo de Marta, Maria e Lázaro. E aí o evangelho de João que nós proclamamos, Marta e Maria mandam dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Eu e você somos amados por Deus, então também de nós se pode dizer para Jesus, quando nós não estamos bem, quando estamos mal: aquele que amas está doente, porque eu e você somos amados por Deus. Muito comumente se diz: Jesus te ama, Deus te ama. Filhos queridos, uma nota importante para a gente notar aqui. Chamaram Jesus, pediram que Jesus fosse à casa de Lázaro, porque Lázaro estava doente. Você lembra? O diácono Jonas acabou de proclamar. Quantos dias Jesus demorou para ir até Lázaro? Ele saiu do lugar onde ele estava 2 dias depois. E aí mais 2 dias de viagem, 4 dias até chegar onde estava Lázaro. Mas desde que ele recebeu a notícia, foram 2 dias. Eu imagino que Marta e Maria, quando falaram com Jesus, pensaram: tia Ligera, vem correndo. Eu imagino que Jesus, por amar Lázaro, a palavra diz, Jesus é muito amigo de Lázaro, de Marta e Maria. Jesus fosse correndo. Mas Jesus esperou 2 dias. Filhos queridos do meu coração, mesmo que nós sejamos amados por Jesus, mesmo que tenhamos intercessores amados por Jesus como Marta e Maria, é possível que ao recorrermos a Jesus com a nossa ansiedade, com a nossa correria, com a nossa pressa de sermos logo atendidos, o Senhor também dispense para a gente um tempo até vir em nosso auxílio, como aconteceu com Lázaro. Ele não foi imediatamente. Muitos outros momentos do Evangelho, Jesus imediatamente foi. Jesus na mesma hora mudou sua rota, mudou seu percurso e foi. Mas em alguns outros momentos Jesus demora para atender, porque
nós temos que ter essa certeza no nosso coração: o tempo de Deus não é o nosso. E o fato de o Senhor não vir em nosso auxílio na mesma hora, não significa que Ele não nos ame, como acontece com Lázaro. Veja que Jesus deixa claro, e Ele diz: isso que está acontecendo com ele é para que outras pessoas também creiam. Então às vezes a gente, na nossa ansiedade, na nossa correria, nesse tempo moderno de rapidez, de comunicação, de tudo, a gente já fala e a gente já quer que Jesus haja na nossa vida ontem. Só que Jesus enxerga muito além, e às vezes Ele espera o momento oportuno para agir na nossa vida e fazer com que essa ação dEle alcance também outras pessoas. Não vamos ficar assim, não vamos ser cristãozinhos mimizentos. Ai, Deus esqueceu de mim, Jesus não me ouve, eu rezo e nada adianta. Não, vamos ter certeza de que o Senhor age no momento correto. Ele vai e chega lá, 4 dias Lázaro já está morto. Quando eles mandaram chamar aquele que amas, está o quê? Doente. Não estava morto, estava doente. Agora ele chega, ele já está 4 dias sepultado. E aí Jesus começa um diálogo com as irmãs de Lázaro, com Marta. E aí Marta, quando Jesus chega, já vai conversar com Jesus e diz: Senhor, eu sei que se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz: mas ele vai ressuscitar. Daí ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ela conhece a palavra, ela sabe da ressurreição. Aí Jesus diz o quê? Eu sou. Eu sou é muito mais do que eu trago ressurreição, é muito mais do que eu trago vida. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição é Jesus, a vida é Jesus. E aí Jesus pergunta para ela: tu crês nisso? Ela disse: sim, Senhor, eu creio e creio firmemente. E aí Jesus vai até a sepultura e pede: vem para fora. E o Lázaro vem. Veja, filhos queridos do meu coração, o que o Senhor está trazendo para a gente hoje é essa vida. Ele diz ali naquele momento: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele pede que Lázaro saia para fora da sua sepultura. Essa vida que ele está trazendo para Lázaro hoje é sim vida física. Lázaro estava sim sepultado há 4 dias, mas ele quer dar uma vida que é muito mais do que essa vida, é muito mais do que isso. Que para a gente, quando a gente ouve, a gente entende de vida. Vida é aquilo que a gente recebe lá, quando a gente vem ao mundo, quando a gente está ainda no ventezinho da nossa mamãe, depois a gente ganha luz, e daí vai crescer, vai crescer e vai caminhar nessa vida, e um dia vai morrer. Não, para Jesus e para a palavra de Deus é muito mais que essa vida. Tanto que na primeira leitura, na profecia de Ezequiel, o Senhor diz: eu vos chamarei das suas sepulturas, colocarei em vocês o meu espírito para que vivas. E esse espírito que a gente ouve na primeira leitura, se a gente vai no original da Bíblia, onde foi escrito lá no hebraico, no grego, essa palavrinha espírito é em hebraico ruá. Ruá é o espírito da vida. Ruá é aquele espírito que o Senhor Deus soprou em Adão, quando ele modelou Adão do barro. Adão era só um bonequinho de barro, e aí Deus, ruá, é esse ruá em hebraico, ruá, sopra o sopro da vida nas narinas de Adão, e Adão vive. No grego, essa palavrinha, pneuma, é uma vida mais intensa, abrangente, é uma vida de pessoas que se amam, é vida de gente que entende o que é ser de Deus, é vida de gente que consegue olhar para o irmãozinho e ver. O menor versículo da Bíblia nós lemos hoje, João 11:35, Jesus, menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. 2 palavrinhas, João 11:35, é essa vida, esse espírito, é desse homem que é tão humano, Jesus, e tão divino, que diante daquela irmã Marta, daquela irmã Maria, que eram amigas dele, sofrendo a dor do luto daquele irmão sepultado, ele chora, ele se comove com a dor do outro. Isso é vida, isso é pneuma, isso é ruá, isso é o que Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida.
O Senhor quer que nós tenhamos uma vida, filhos queridos, intensa, porque muitas vezes nós podemos estar por aqui caminhando nesse mundo, mas já estarmos como que quem vive na sepultura. Nossos sonhos interrompidos às vezes, nossas frustrações, planos que tínhamos, nós traçamos uma meta, e de repente alguma coisa não funcionou como a gente queria, a gente confiou em alguém e de repente não honrou, e a gente vai desistindo, vai desanimando, nós vamos nos colocando na sepultura. Quando o Senhor vem, Jesus vem dizer, eu sou ressurreição e vida, Ele quer que a gente saia para fora, como Ele pediu para Lázaro, vem para fora, saia dessa sepultura. O Senhor não quer a gente na margem, na periferia da vida. Por isso Ele faz essa beleza de planeta que nós temos, por isso Ele faz você a sua imagem e semelhança. E aí, filhos queridos, a liturgia confirma, quando a gente lê a segunda leitura de Paulo a Romanos, o Espírito que vivifica é o Espírito que está em você. Você recebeu a graça desse Espírito. Paulo diz a Romanos assim, filhos queridos do meu coração, na segunda leitura de hoje, Paulo fala, se porém Cristo está em vós, mesmo que o vosso corpo esteja ferido de morte, mesmo que você esteja entristecido, mesmo que você tenha sido traído, mesmo que você esteja na morte do pecado, que o traidor seja você quem tenha feito o erro, tenha sido você, mesmo que você esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida e graça. É o Espírito que você recebeu pelo batismo, é o Espírito, por isso que eu fiz aquela volta à leitura do domingo retrasado, é o Espírito que aquela mulher samaritana recebeu no poço de Jacó, a água que ela recebe, a água viva, aquela água que nós recebemos na pia batismal, é o Espírito que o cego de nascença recebeu na leitura que nós proclamamos domingo passado. O Senhor pede que ele vá se lavar na piscina de Siloé, recebe essa vida nova pela água do batismo, essa vida nova que o Lázaro recebe hoje, está na sepultura, já está lá por causa do pecado, está lá por causa da morte, mas o Senhor tira ele para fora, esse Espírito já está dentro de você, filho. Você já recebeu, como a samaritana recebeu, como o cego de nascença recebeu, como o Lázaro recebeu, você recebe pelo batismo. Por isso é que nesses dias que nós caminhamos, aqui, rumo à Semana Santa, quando nós vamos viver todo o mistério da morte e ressurreição do Senhor, nós temos que viver essa graça, porque nós ressuscitamos com Cristo. Todo o sacrifício de Jesus, toda a vida de Jesus, tudo que Ele passou, tudo que Ele viveu, tudo que Ele sofreu, todo o mistério da encarnação do Cristo, é para trazer essa vida para a gente. Nós não podemos fazer com que esse sacrifício de Jesus seja em vão, filhos. Nós não podemos viver assim, como que sepultados, com toda essa graça que o Senhor Jesus já trouxe para a gente. E nós não podemos deixar que outros nos sepultem, que é pior ainda, entregar nossa vida na mão do demônio, quando a nossa vida é de Deus. Deixar sermos sepultados pelo mal, pelo pecado, pelo erro, quando o Senhor já nos resgatou pelo seu sangue precioso. E aí a gente fica, às vezes, se deixando sepultar, enterrar, quando o Senhor pagou com o sangue precioso dele a nossa vida. É preciso que a gente entenda isso. E aí, filhos queridos, o Senhor nos deixa tantos instrumentos. Nós saímos da nossa casa, olha que beleza, né? Essa igreja com tantas pessoas, mas quantos outros ainda poderiam estar aqui? Como é que a gente vive essa graça de sermos batizados, sermos amados por Deus? E aí a gente de repente negligencia um domingo, uma missa. A gente acha coisa mais importante do que ir ao encontro do Senhor na Eucaristia, o Senhor que dá a vida dele por nós. E às vezes a gente deixa de estar na presença do Senhor, e às vezes, por causa de amores humanos, tenta entender o que o padre vai dizer agora, né? A gente vê aí tantas relações, tantas situações de pessoas que machucam, pessoas que ferem, e a gente se deixa machucar, se deixa ferir, e às vezes coloca essas pessoas no lugar de Deus, que entrega a vida dele por nós, que se sacrifica por amor de nós, e que deixa o Espírito dele dentro da gente, e a gente deixa que uma pessoa nos machuque, que uma outra pessoa nos fira, e a gente fica ali ainda alimentando aquela relação doentia, aquela relação abusiva, de uma pessoa que não quer o nosso bem, que quer o seu bem próprio, e todo aquele que quer o próprio bem, é contra Cristo, porque Cristo é aquele que quer o bem de todos, que quer que a gente olhe para o outro, é o Cristo que olha para o Lázaro sepultado, olha para a dor daquela irmã Maria, daquela irmã Marta, e chora aquela dor. Ele entende o que aquela irmã está sentindo, entende o que aquela família está sofrendo, e chora por eles, e vai ao encontro, e dá essa palavra de vida para aquele irmão, para aquela irmã, para aquela família. Eu sou a ressurreição e a vida.
A gente tem um Deus que é ressurreição e vida. Como é que a gente não nota isso? Como é que a gente não vive essa graça? Um Deus que se entrega por nós, por amor de nós, que nos batiza com o Espírito Santo, que deixa esse Espírito que nos vivifica. E aí a gente tem a oportunidade de ir ao encontro desse Deus, na palavra, na nossa missa dominical, na Eucaristia. Muitos de nós, alguns por situações, não podem comungar da espécie, mas podem comungar da presença. Eu e você agora estamos em comunhão, estamos na presença um do outro. Você também pode comungar dessa comunhão espiritual. Nós vamos aqui uns dias começar a colocar aqui também a oração de Santo Afonso Maria de Ligório, para que a gente comungue espiritualmente as pessoas que não podem comungar. O que a gente não pode, filhos, é deixar de estar nessa presença. Isso nós não podemos. Não podemos negligenciar essa presença amorosa. Nós não podemos deixar de lado um Cristo que dá vida. Nós não podemos viver à margem quando o Senhor nos quer no centro. Não podemos deixar beber uma água apodrecida quando o Senhor tem uma fonte de água viva para nos saciar a sede. Veja, filhos, não sejamos estúpidos. Participemos dessa graça, da graça que o Senhor quer dar para a gente. Veja, mesmo que você esteja ferido de morte, mas o Espírito que está em você é Espírito cheio de vida, de graça, e o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós. O Espírito de quem ressuscitou Jesus mora em vós, é o Espírito Santo. Não há um Espírito maior. O Espírito que ressuscitou Jesus é o Espírito Santo. O Espírito que habita em você, o Espírito Santo, é o mesmo Espírito. Não é um Espírito menor, de menor carga, de menor força. Não, é o mesmo Espírito. Então não percamos essa graça. Vamos viver agora, filhos queridos, para a gente levar para casa, para a gente guardar no coração, para a gente responder como tarefinha de final de semana. Eu sou amigo de Cristo, como Lázaro. O que Cristo está fazendo com Lázaro hoje, filho? Veja que no texto do Evangelho de hoje, inclusive, Lázaro não fala nada, né? Porque o Lázaro, eles mandam dizer que ele está doente. Jesus demora 2 dias, mais 2 de viagem, chega, já está sepultado há 4. Jesus pede, vem para fora, ele não fala nada, ele só obedece, só vem. Mas o que Jesus está fazendo? Jesus está indo ao encontro daquele amigo, que foi amigo de Jesus enquanto estava vivo. Jesus está indo ao encontro daquele que Jesus foi acolhido muitas vezes na casa dele. Lázaro acolhia Jesus na sua casa. Tem outros textos, nós vamos celebrar na segunda-feira a unção de Betânia, quando Jesus chega na casa de Lázaro. Então Jesus e Lázaro, eles são amigos. Por isso Jesus está lá na casa dele realizando essa graça. Eu e você somos amigos de Jesus. Nós acolhemos Jesus na nossa casa, na nossa vida. Nós chamamos Jesus para estar conosco. Nós estamos na presença de Jesus. Ou por qualquer coisinha nós deixamos Jesus de lado. Jesus era muito amigo de Lázaro, Marta e Maria. Que a palavra de Deus, filhos queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.